Fala pessoal, tudo certo? Hoje vamos seguir aí nesse bloco das ITs. Então, continuando aqui no assunto de abdômen agudo inflamatório, hoje eu trago a diverticulite. Já falei sobre apendicite, colecistite e hoje vamos estar falando aí sobre diverticulite. Então, vamos embora. Só que para relembrar o que seria um abdômen agudo, um abdômen agudo ele vai ser toda condição dolorosa de início súbito ou evolução progressiva, localizada no abdômen, de origem não traumática e que requer uma decisão terapêutica rápida. Como eu sempre falo, essa decisão ela pode ser cirúrgica ou não, mas o ponto-chave aí é que tem que ser rápida. Essa é a definição de abdômen agudo. Então, bora agora entrar em abdômen agudo inflamatório. Só para relembrar, tem vários tipos de abdômen agudo, né? Hemorrágico, perfurativo, obstrutivo. Eu já também fiz um vídeo sobre obstrutivo, trouxe o exemplo ali das bridas aderências, né? Mas hoje vai ser o tipo inflamatório. Bora para a diverticulite. Primeiramente, o que seria um divertículo? Então, divertículos são herniações, saculações que se projetam na parede do trato gastrointestinal, mais especificamente lá no cólon, né? Geralmente é no cólon, aliás, e vai acontecer quando a camada da mucosa, submucosa, se projetar através da camada muscular. Por que isso vai acontecer? Geralmente acontece numa região de maior fragilidade. Eu vou ter a projeção da mucosa colônica através da camada muscular e vou ter a formação dessas saculações. Eu vou falar adiante que o local mais acometido é o cólon sigmoide, depois eu explico o porquê. E ainda tem uma definição interessante que é em relação aos divertículos verdadeiros e os divertículos falsos, ou pseudodivertículos, né? Quando eu falo de divertículo verdadeiro, significa que ele está envolvendo todas as camadas da parede intestinal. Então eu tenho mucosa, submucosa, muscular e serosa. Um exemplo desse é o divertículo de Merkel. E quando eu tenho pseudodivertículos, eles vão envolver apenas aí a mucosa e a submucosa, que de fato são os mais comuns do cólon. Bora então ver a etiologia fisiopata. Bora para o que interessa então, como é que acontece aí a fisiopato da diverticulite. Relembrando, o que é um divertículo? É uma herniação, uma saculação da mucosa colônica através da camada muscular. Como eu já falei anteriormente, esses divertículos eles vão aparecer aí em locais de maior fragilidade da parede colônica. Então fica fácil de entender que quando eu postular a epidemiologia, indivíduos mais idosos, acima de 50 anos, eles vão ser mais acometidos, justamente por ter uma maior fragilidade da parede. Em relação aos fatores de risco, eu trago aqui um exemplo que é a dieta pobre em fibras. Eu não vou mais usar esse azul aqui, ficou até meio ruim de ler. Dieta pobre em fibra e dieta rica em gordura. Por que isso é um fator de risco? Quando eu falo que uma dieta é pobre em fibra, isso significa que o indivíduo ele precisa de um maior esforço colônico para levar o conteúdo fecal lá do cólon até o reto. Se eu tenho um maior esforço colônico, eu tenho um aumento da pressão. E agora fica fácil de entender por que o sigmoide é o local mais acometido, justamente por ter o menor diâmetro e o aumento da pressão, eu vou ter a formação dessas herniações, dessas saculações. Isso explica como é que acontece a formação do divertículo. Isso é a diverticulose. Aí agora a questão é como é que acontece a diverticulite. A diverticulite vai ser a inflamação desse divertículo. Então, quando eu tenho um conteúdo intestinal preenchendo esse divertículo, quando eu tenho a formação de fecalito ali no interior, eu vou ter a inflamação dessas bolsas, formando assim a diverticulite. Em relação ao quadro clínico, agora fica fácil de entender por que é conhecido como apendicite do lado esquerdo, justamente então por ter acometimento do sigmoide. E aí tem sinais e sintomas inespecíficos, né, que também estão presentes nas outras ites aí do abdômen agudo inflamatório, como febre. Aqui eu tenho uma distensão abdominal importante, eu posso ter uma alteração do hábito intestinal. Então, alguns indivíduos podem ter constipação, outros podem ter diarreia. E, claro, a náusea e o vômito ali, né, de sintoma mais inespecífico. E aqui eu posso ter a presença do sinal de Bloomberg, lembrando que esse sinal é positivo quando eu tenho uma inflamação do peritônio. Logo eu estou falando já de uma diverticulite mais grave, uma diverticulite mais complicada, onde eu tive uma irritação peritoneal.
como exemplo aí uma perfuração, um abscesso, mas aí isso eu já falo de uma questão mais grave, né? Nesse slide aqui eu trago uma TC de abdômen, então já relacionando como é que é feito o diagnóstico. Então uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, e aí eu posso pedir um exame de imagem para fazer essa confirmação. O padrão ouro aqui vai ser a TC de abdômen total. Também poderia usar ultrassom, mas aí o ultrassom tem a questão lá de ser um exame operário dependente. Então a TC ela é vista aí como padrão ouro. Nessa imagem aqui, o que a gente vê? É possível ver um aumento aqui da densidade da gordura peridiverticular, bem como também o espessamento da parede, aqui nesse círculozinho, né? Então assim vai ser feito o diagnóstico. Só para mostrar também aqui uma imagem de ultrassom, que também poderia ser feito. Então aqui nessa setinha está mostrando aí o divertículo, como a legenda ali diz, geralmente o segmento do colo mais afetado é o sigmoide. E o que eu consigo ver nessa imagem aqui? Esse segmento da alça, essa alça cólica mais espessada e também um aumento da ecogenicidade. Só lembrando aqui, quando a gente fala de ultrassom, nós temos alguns termos, né? Anecoico, hipoecoico, hiperecoico. O que isso significa? Isso diz respeito à capacidade da estrutura ela refletir o som do transdutor. Quando eu falo que algo é anecoico, ele é preto, então ele não reflete som. Um líquido, por exemplo, não vai refletir som. Quando eu falo que é hipoecoico, ele é mais cinza, então ele está refletindo um pouco só o som. O músculo é uma estrutura que reflete aí pouco som. E quando eu falo de hiperecoico, que é um cinza claro, que é o que a gente vê aqui, ou branco até, aí já significa que ele reflete muito som. Quem faz isso? A gordura, cálculos fazem isso. Então aí é uma característica que vai refletir mais um som. Isso se chama hiperecoico, o aumento aí da ecogenicidade. Nesse slide eu trago uma indagação importante. Adianta fazer a colonoscopia? Então, qual que é a questão aqui? Qual que é o raciocínio? Na vigência aí de uma diverticulite aguda, eu não posso fazer a colonoscopia justamente pelo risco de perfuração. Quando é que eu vou fazer a colonoscopia? Ela vai ser feita ali após 4 a 6 semanas do tratamento finalizado. Por quê? Eu fiz já o tratamento para diverticulite, mas qual que é a questão aqui? Qual que é o raciocínio? Eu posso ali ter um câncer de intestino que pode estar mimetizando os sintomas, os achados da diverticulite. Então a colonoscopia, ela entra aí para eu fazer de 4 a 6 semanas depois que eu já fiz o tratamento da diverticulite. Mas em vigência do quadro, eu não posso fazer pelo risco de perfuração. Bora finalizar com o tratamento. Cara, tem um caminhão aqui na frente, ligado há uns 20 minutos já, tá me atrapalhando aqui, mas vamos embora. Primeira indagação, a cirurgia ela vai ser mandatória? A resposta é não, pelo contrário até, a maioria dos pacientes aqui são tratados ambulatorialmente. Então lá, chegou um caso de diverticulite. A questão é uma diverticulite aguda complicada ou não complicada? Quando eu falo em diverticulite aguda não complicada, eu tenho alguns pilares. Um deles vai ser a dieta. Então a literatura fala em consumir alimentos claros, alimentos líquidos claros, por 2 a 3 dias, justamente para fazer o cólon trabalhar menos. Tem a questão da analgesia. Aí eu já relaciono ali com a segunda pergunta, eu vou utilizar AINES e corticoides para isso? A resposta é não, porque isso vai aumentar o risco de perfuração. Então, vou usar uma codeína ou até uma morfina. E em relação aos antibióticos, os estudos falam que não há necessidade de eu já iniciar antibiótico em pacientes sem gravidade. Então, ele está sem complicação, é sem comorbidade, não tem por que eu iniciar um antibiótico. Mas quando eles são feitos, eu tenho que ter uma cobertura tanto para gram-negativo quanto para anaeróbio, né? Aí aqui eu trouxe um exemplo de uma prescrição, onde vai ser um ciprofloxacino mais um metronidazol. Aí, após 2 a 3 dias ali do início do tratamento, o paciente vai ter que retornar ao médico para fazer uma evolução do quadro, né? E relembrando lá que depois de 4 a 6 semanas da resolução do caso, o paciente ele tem que fazer lá uma colonoscopia. Último slide aqui. Beleza.
chegou uma diverticulite aguda complicada agora. Como é que vai ser o tratamento? Agora a internação ela é mandatória, o tratamento não é mais ambulatorial. Como é que vai ser a dieta? A dieta agora, o paciente vai estar em jejum e vai receber uma hidratação endovenosa apenas. Ele vai ficar nessa condição até ali no máximo 5 dias mais ou menos, e após isso ele vai passar para via oral. Analgesia, como eu já falei, eu não vou usar AINE nem corticoide pelo risco de perfuração, vou usar aqui uma morfina. E agora o antibiótico endovenoso. Claro, agora é uma questão complicada, né? Então eu estou utilizando ali antibiótico. E quando que de fato eu vou operar um paciente? Eu posso dividir em 2 grupos, cirurgia eletiva e de emergência. Quando eu falo em eletiva, eu tenho ali complicações, com o abscesso, então o abscesso ele é maior de 4 centímetros, e a fístula. E eu tenho ali a questão da peritonite, que aí já é uma cirurgia de emergência, o paciente já vai ser operado direto. Então, pessoal, era isso, um vídeo mais improvisado também, espero que tenham gostado. Valeu, abraço.